Para ter uma ótima performance, uma ótima apresentação, você tem que desenvolver todo um conjunto. Primeiro, consciência da voz. O que vem a ser a consciência da voz? Você conhecer o seu material vocal. As pessoas que trabalham com a voz, os locutores, por exemplo, eles acabam tendo uma consciência maior da voz até por conta do trabalho. Então, imagina você grava um texto publicitário e você normalmente vai escutar o seu texto para ver se você não errou na pronúncia de uma determinada palavra, se você não teve algum erro de gramática, por exemplo, se a sua inflexão ou a sua interpretação foi coerente com a necessidade do seu cliente, do seu anunciante. Então, de tanto fazer isso, você vai tomando consciência da voz. E normalmente os locutores eles gravam com um fone de ouvido, para que haja total controle da voz. Quando você tem consciência e você aprendeu a colocar inflexões, interpretações, você vai perceber que a tua voz, ora está muito alta, ora está mais baixa, ora está mais aguda, ora está mais grave, não é? Então essas inflexões, elas só serão possíveis se você tiver domínio da voz. Para isso, é necessário que haja consciência da voz. E a gente adquire isso através da percepção auditiva. Então você vai apurar a sua percepção auditiva. Com isso há um controle maior. Por isso que nós acrescentamos nesse curso aulas de locução. Porque na aula de locução você vai ter essa consciência maior da tua voz, através dos exercícios que nós vamos fazer aqui. E a gente vai utilizar sempre que possível, evidentemente, e sempre que necessário, o microfone. O microfone te permite falar mais baixo, você aproxima mais o microfone, você consegue falar mais baixo e colocar mais peso na voz, maior interpretação na voz. Não precisa gritar. Então o microfone te dá essa condição de você trabalhar a sua voz para que a voz chegue até as pessoas de forma mais agradável e com califasia. Esse é o termo, califasia. Califasia é um jeito bonito de discorrer, ou seja, um jeito bonito de falar. Mudar o tom, mudar a velocidade da tua fala e com isso ter uma fala mais agradável. E a voz agradável, a fala agradável, ou seja, falar com califasia, torna você uma pessoa mais admirada. A plateia vai te admirar. Então, a pessoa que tem essa consciência da voz, que sabe trabalhar a voz durante as suas apresentações, certamente ela vai causar um impacto positivo na plateia. Então, ter uma boa performance vai envolver principalmente a sua voz, a maneira com a qual você coloca a sua voz. E isso só será possível por meio da percepção auditiva. Mais uma vez eu ratifico isso. O que é percepção auditiva? É o conhecimento da sua voz. É você estar familiarizado com a sua voz. É muito comum as pessoas dizerem assim, puxa, ouvi a minha voz numa gravação e detestei. Achei horrível a minha voz. Mas a sua voz, se você a acha horrível, se você não gosta do que você escuta, é exatamente essa voz que você está comunicando aos outros. Mas se você não gosta, será que as outras pessoas iriam gostar da sua voz? Por isso que você precisa ter consciência da voz e apurar a sua percepção auditiva. Seja você mesmo. O que você entende, Val, como seja você mesmo? Eu entendo que a gente tem que ser natural, né? Não adianta você ficar fingindo, ficar forçando algo que não tem nada a ver com você, o que você não acredita, né? Ou querer até se parecer com alguém, se comparar com alguém, né? Sim. Olha, a maior frustração nossa é quando a gente quer se comparar a alguém. Cada pessoa é um universo à parte. Cada pessoa é uma pessoa. Ou seja, você tem as suas próprias características, você tem as suas próprias experiências. Então, cada pessoa deve ser autêntica. Essa preocupação de querer se parecer com alguém, querer se comparar com alguém, isso é péssimo. Isso é que deixa muita gente frustrada, tira aquela alegria de
falar diante das pessoas exatamente porque você começa a se comparar. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é esquecer essa história de comparações. Você deve trabalhar, evidentemente, a sua voz para ter um melhor aproveitamento dela, porém sem querer se comparar, sem querer parecer com alguém. Alguém que você admira e você deseja fazer exatamente igual. Certamente você vai se frustrar, porque não existem pessoas iguais. Você pode ter até algumas características parecidas com a outra pessoa, mas você jamais será outra pessoa. Então, seja você mesmo. Quando você se assume, quando você assume as suas próprias características e respeita isso, respeita as suas limitações, você passa a ser uma pessoa, digamos, mais tranquila nas suas apresentações, menos preocupada. Porque a nossa primeira preocupação é, será que estão gostando de mim? Porque a gente tem essa preocupação com a avaliação dos outros, não é? Então, o que nós devemos ter é a ideia de que você pode ser você mesmo, você não precisa se parecer com ninguém. Seja autêntico, seja o mais natural possível, como disse a Val aqui, seja verdadeiro, coloque a sua verdade. Podemos melhorar? É o que estamos fazendo aqui. Eu posso melhorar a minha performance? Posso, mas eu devo respeitar as minhas próprias características e não viver situações de frustração porque eu não consigo. Dizem que eu tenho que ser sorridente, mas não está em mim isso. Se não está em mim, seja autêntico, seja autêntica, seja você mesmo, seja você mesma, respeitando as suas características. Infelizmente, a maioria das pessoas não se conhece. Se você não está acostumado a ouvir a sua voz, se você não está acostumada a se ver numa apresentação, você não terá essa percepção tão importante. Não é? Então, é necessário que você desenvolva este hábito de se ver. Grava a sua voz, grava a sua imagem. Hoje nós temos recursos, né? Hoje qualquer telefone, com ele você consegue fazer uma gravação, grave. Faça uma gravação de corpo inteiro, faça uma gravação se expressando e depois vai assistindo e vai anotando aquilo que você não gosta em você mesmo, em você mesma, para aí sim começar a desenvolver. E como eu disse já em outras aulas, o desenvolvimento é a mudança de uma situação não muito boa para uma situação mais favorável. Este é o desenvolvimento, é o que nós buscamos aqui. Tudo vai levar à percepção auditiva, tudo. Como colocar bem a voz, pronunciando bem as palavras, treinando a interpretação. Mesmo que você não queira ser um locutor de rádio, uma locutora, mesmo que você não queira ser um ator, uma atriz, ainda assim você deve treinar as interpretações, você deve aprender a colocar bem a sua voz. Colocar bem a sua voz é respeitar as pontuações, é colocar as palavras integralmente, tomar cuidado para não omitir, para não esconder o S, o R. Então presta bem atenção na sua dicção, na projeção da sua voz. Então quando você coloca bem a sua voz, é óbvio que você terá uma melhor performance, as pessoas vão ficar mais impactadas ao te ouvir falando. Então, isso é uma coisa muito importante. Essas orientações que eu passo para você são orientações que você deve anotar aí para não esquecer, porque a gente vai acabar esquecendo desses detalhes. E isto é, de fato, a parte, digamos, mais chata do aprendizado, porque é a parte teórica, em que você tem que tomar consciência de tudo isso que eu estou falando para você aqui. As pausas. Tem gente que fala depressa demais. Quem fala muito depressa, além de ter o risco de tropeçar na própria língua, né, pela velocidade da fala, comprometer a sua dicção, você não dará tempo ao seu interlocutor de fazer uma reflexão sobre aquilo que você está falando. Então note que essas pausas que eu vou dando aqui na medida que eu vou falando, é para que você possa fazer algum tipo de reflexão.
dar tempo a você, dar tempo ao interlocutor de pensar, de ponderar sobre aquilo que ele acabou de escutar. Quando você dá pausas e quando você pronuncia bem as palavras, você melhora a sua dicção. O que é dicção? Uma boa dicção, aquela dicção cujas palavras são bem pronunciadas, que você consegue entender perfeitamente a palavra. Palavra, note a integridade do som dessa palavra. Então, dicção é pronunciar bem as palavras. Isso também tem a ver com treinamento. Isso tem a ver com percepção auditiva. A pessoa que tem problemas com a dicção, normalmente, ela não tem boa percepção auditiva. Ela não se ouve. Hoje em dia existem várias dicas, né, de você falar com um lápis na boca, uma caneta na boca, uma rolha na boca. Olha, isso pode favorecer, evidente que sim. Mas eu, por exemplo, nunca utilizei desses artifícios, porque eu sempre entendi que o que manda é aqui. Se você não tiver uma audição mais apurada, você não vai perceber o defeito na sua dicção. E com isso você não vai melhorar a sua dicção. Eu já falei em outras aulas, aquilo que nós não percebemos não existe. Aquilo que nós não percebemos não existe. Então, se você não tem a capacidade de perceber uma falha na sua dicção, não tem como você mudar isso. Então, a percepção é tudo, gente. Tudo começa pela percepção, seja auditiva, seja visual. Se você não tiver boa percepção, você nunca terá condição de melhorar aquilo que não está legal em você. Então, a dicção é uma delas. E o que seriam as inflexões? As inflexões são exatamente essas nuances da voz. É a tentativa de interpretar. Veja que na hora de falar a palavrinha interpretar, eu falei ela um pouco mais esticada, não é? Interpretar, isso é uma inflexão. Enfim, as inflexões são essas nuances. É quando você enfatiza uma palavra dentro daquilo que você está falando, tudo aquilo que é importante que seja ressaltado é onde você fala de forma mais vagarosa, onde você coloca mais, de uma forma mais incisiva, mais marcante. Você marca as palavras que precisam ser mais valorizadas dentro do seu discurso. Então, inflexões são essas nuances da voz. Não falar de forma linear. Quem fala de forma linear causa um certo cansaço no interlocutor e muitas vezes até sonolência. Não é? Então, é por isso que precisa se ter a inflexão. Ora falando mais alto, ora falando mais baixo, ora falando mais agudo, ora falando mais grave. Essas inflexões. Ora falando, digamos, de forma mais incisiva em certas palavras, que você sabe que essas palavras é que vão dar mais peso e mais valor ao seu discurso, então essas palavrinhas precisam ser mais enfatizadas. Mas tudo isso a gente vai aprender na prática. Por ora, eu estou apenas passando uma informação, uma teoria para você, e a gente vai ver isso na prática quando nós estivermos fazendo aqui os exercícios. Aí sim é que a gente vai ver o que quer dizer, de fato, essas inflexões. O lance do deu branco é porque você esqueceu, ou você decorou, e decorar é algo extremamente perigoso. Os atores decoram, os artistas decoram, mas eles decoram trechos pequenos, eles vão lendo o texto muitas vezes, um toma o texto do outro, e é óbvio que durante um diálogo, numa interpretação, você tem a outra parte. Então, se você esqueceu, a outra parte se lembra. E conforme vai acontecendo o diálogo, você acaba se lembrando de algumas coisinhas que você precisava decorar. Agora, quando você está sozinho falando, você não tem esse recurso da outra pessoa dar o gancho para você. É você com você mesmo. Aí é onde se tem mais o branco. O ator e a atriz, ela também tem brancos porque decorou.
E quando acontece o branco? Eles param a gravação, o ator ou a atriz lê mais uma vez, repete a gravação por diversas vezes. Então, dar branco é normal quando você decora. Então, não se deve decorar. É por isso que eu já falei em aulas passadas, e vou repetir muitas vezes, que você precisa ter uma posição defendida forte. E o que é a posição defendida? É o quanto você conhece e domina sobre aquele assunto. Então, quando você tem bastante conhecimento do assunto e você faz aquilo que nós chamamos de prospecção de vocabulário, com a leitura, por meio da leitura, como a Val disse aqui, por meio da leitura, quando você faz isso, você vai ter um arsenal de palavras na sua mente. Então, esqueceu de uma, você vai encontrar certamente uma outra palavra para substituir aquela esquecida, porém, sem mudar o contexto daquilo que você está falando. Então, o lance do deu branco, não existe mágica, passe de mágica. Você pode trazer anotações marcadas no papel? Com certeza pode. Não é proibido, não é feio. Vou falar em público, eu tenho que falar sempre sem nada anotado? Não, não necessariamente. Eu, por exemplo, estou dando aqui a aula, mas eu estou me valendo aqui da lousa. Da lousa, isso aqui é oratória. Isso aqui é oratória. Então, se eu, que sou o professor, anoto, por que você não haveria de anotar? Todos nós anotamos. Em geral, numa apresentação, é comum se usar o PowerPoint. O que é o PowerPoint? Eu vou exibir algumas telas para a plateia. E essas telas, elas estão numa coordenação, numa lógica que eu preparei, para ir formando o meu raciocínio. Então, as projeções me ajudam a não esquecer da sequência lógica daquilo que eu preparei. E quando eu faço essas anotações, é também para que eu não me perca. Então eu vou aqui seguindo as minhas anotações, é uma espécie de um roteiro, isso faz com que eu não tenha o problema do deu branco. Agora, se você decora aquilo que vai falar, esqueça, pare com isso imediatamente. Decorar, você vai esquecer de uma palavrinha, perdeu a sequência, vai bater o nervosismo, aí que a coisa desanda mesmo. Então, primeiro, acabe com essa história de decorar. Conheça profundamente o texto, ou o assunto. Conheça o assunto, domine o assunto e faça algumas anotações. Pode ser numa lousa, se você tiver a lousa por perto, pode ser por meio de uma projeção, né, que nós utilizamos hoje, é comum o PowerPoint, existem outras formas de projeções também, mas é comum, todo mundo utiliza o PowerPoint, ou então você vai fazer anotações num pedaço de papel e vai segurar com você o tempo todo. E basta olhar. Ou deixa em cima de um móvel por perto, aquela folha com algumas anotações, para que você não se perca durante a sua fala. E se deu branco, mesmo assim deu branco, você vai lá, recomeça a sua fala, que com certeza aquilo que você havia esquecido vai aparecer na sua mente. Mas o segredo para acabar de vez com o deu branco é não decorar, conhecer profundamente o tema, fazer prospecção de vocabulário por meio da leitura e trazer consigo algumas pequenas anotações, não todo o discurso, mas algumas anotações que te levem a uma sequência lógica. Uso do microfone. Por que nós usamos o microfone? No meu caso, eu estou usando o microfone porque nós estamos captando o áudio aqui para você que nos acompanha pela internet. Então, eu obrigatoriamente preciso usar o microfone. Poderia ser um de lapela, poderia ser esse de cabeça, né? Poderia ser um no pedestal, não é? Estou aqui com um pedestal, poderia colocá-lo também no pedestal, sem nenhum problema. E por que eu estou utilizando então? Eu estou utilizando porque nós estamos gravando, transmitindo ao vivo e ao mesmo tempo gravando a aula. O ambiente necessitaria de um microfone? Esse ambiente não. É um ambiente pequeno, com poucas pessoas na sala, não haveria necessidade de utilizar o microfone. Mas existem casos em que você vai precisar usar o microfone. Se você estiver falando num teatro, estiver falando num salão de convenção, com muita gente presente, um ambiente muito grande,
É óbvio que você vai necessitar, que nós já falamos, a sua voz precisa chegar em todas as pessoas de forma confortável. Então, todo mundo precisa ouvir perfeitamente a sua voz. Enquanto você está falando, a pessoa tem que receber a sua mensagem sem nenhum sacrifício. A pior coisa que existe é a pessoa ter que se esforçar para entender o que você está falando, porque ela não consegue escutar, por falta, muitas vezes, do recurso do microfone. Então, o microfone você vai utilizar todas as vezes que você estiver num ambiente com muita gente, ambiente muito grande, aí você vai necessitar, porque tem que haver a projeção da sua voz até a última pessoa, na última fila, ela tem que te ouvir com perfeição. Então, nessa hora, você utiliza o microfone. Agora, como usar o microfone? Esse microfone aqui, por exemplo, ele é um microfone direcional. Se eu falar assim, você que está me ouvindo aí pela internet, você deve ter percebido que o som ficou mais distante e mais baixo. E mesmo aqui dentro da sala. Por quê? Porque ele é direcional, então eu preciso projetá-lo assim, olha. Eu não devo falar assim, porque ele é direcional. A cápsula dele está aqui no topo. Então é quando eu viro aqui, olha, na direção aqui da minha boca, é aqui que se dá a captação desse microfone. Existem microfones que são microfones de condensadores, que geralmente tem em estúdio onde se grava músicas. Aqueles microfones, eles são diferentes, eles não são direcionais. Eles têm toda uma captação por todo o microfone. É por isso que geralmente aqueles microfones são colocados de uma outra forma e você não tem a preocupação de fazer isso com ele. Mas, enquanto estamos falando publicamente, normalmente nós utilizamos esse tipo de microfone, que é um microfone direcional. E quando você usa o microfone, certamente você tem uma caixa de som, ou muitas. Então, a sua voz precisa sair nas caixas de som. Você precisa se escutar na caixa de som. Por isso que o microfone é isso aqui, ó. Ele é direcional. E qual a distância? Eu não posso falar muito perto para não explodir lá na caixa. E também não posso falar muito longe ao ponto dele não captar a minha voz. Então, o uso do microfone é isso aqui. E como ele é direcional, o que eu faço? Ó, o meu braço, ele se torna, na verdade, um pedestal. Então, toda vez que eu estou falando, eu não posso deixar o microfone aqui e virar para cá para falar. Está vendo? O que eu tenho que fazer? O braço fica travado. Para onde quer que eu vá, eu levo comigo o microfone. Então, é isso aqui, ó. Eu posso virar para cá, posso virar para lá, e o microfone está sempre aqui, nessa direção. Eu travei o meu braço aqui, ó. Ok? Não é levar o rosto e deixar o microfone lá. Aonde vai, para onde você vira, o microfone te acompanha, esse é um microfone direcional. Então, esse microfone tem que ser utilizado todas as vezes que você estiver num ambiente que necessite a ampliação da sua voz. Um ambiente muito grande, com muita gente, eu vou necessitar do microfone. Se for um ambiente pequeno, eu posso até não utilizar, falar sem ele. Agora, quando você usa o microfone, você consegue trabalhar melhor a sua voz, porque eu posso baixar a minha voz. Se eu quiser colocar mais peso, falar mais grave, eu trago o microfone mais perto da minha voz e posso falar mais baixo, sem comprometer a audição das pessoas. Mesmo que seja num ambiente pequeno, dependendo do meu objetivo, eu posso me valer do microfone. Acústica do ambiente. Você tem que prestar atenção se no ambiente que você está não tem um problema da ressonância. Onde se tem ressonância, se tem, digamos, maior dificuldade para que as pessoas entendam aquilo que você fala. Se você está num ambiente com excesso de ressonância, você deve falar mais devagar. Você fala mais devagar e espera a ressonância acabar para continuar. Então você vai mudar obrigatoriamente o ritmo, a velocidade com que você fala. Você passa a falar mais devagar, exatamente por conta da ressonância, do eco. Ele bate nas paredes
rígidas, lisas, e retorna. Por isso que a gente fala que é o eco. Você fala, há uma certa repetição daquilo que você acabou de falar. Então, quando você percebe que o ambiente não tem boa, digamos, acústica, então você deve, nesse momento, falar um pouco mais devagar. Você vai encontrar ambientes, muitas vezes com excesso de ressonância, outras vezes com muito ruído. Então você vai ter que se acostumar com isso, mas, ao mesmo tempo, desenvolver essa capacidade de perceber isso. Eu percebi que o ambiente tem muita ressonância, eu então diminuo a velocidade da minha fala, e claro que no ambiente que tem muita ressonância, o volume também não pode estar alto demais, porque quanto mais alto e mais depressa eu falo, maior é a ressonância, o eco, a reverberação. Isso vai tornar difícil as pessoas compreenderem aquilo que você está falando. E muitas vezes até você vai ter dificuldade de se entender dentro do ambiente que não tem acústica. Será que todas as vezes que eu vou falar, eu vou encontrar um ambiente favorável? Não. Você vai encontrar ambientes totalmente desfavoráveis. E um dos problemas mais sérios é, de fato, a ressonância, a reverberação do ambiente. Você não vai conseguir mudar isso, evidentemente que não. Porém, aquilo que eu disse e repito, fala mais devagar, mais pausadamente, e com isso você consegue ter um domínio maior, um controle melhor, e as pessoas vão conseguir entender, compreender perfeitamente aquilo que você está falando. E o humor? Devo usar o humor? Devo contar piadas? Se você é uma pessoa que não tem o hábito de contar piadas, nem de fazer graça, fazer humor, você pode cair no ridículo, não pode? Sim. É o lance, por exemplo, de você cometer uma gafe, de você falar alguma coisa que não vai pegar bem. Então precisa tomar muito cuidado. O lance do humor é bom, ter humor mas o humor, ele pode acontecer sem que você espere. Ele pode ocorrer. Em muitas das minhas apresentações, às vezes eu digo alguma coisa engraçada, mas não que eu tivesse pensado sobre aquilo, desejado fazer aquela graça, não. Isso pode acontecer. Tem gente que tem já faz parte da característica dela, imprimir humor durante as falas, né? Nós temos o Cláudio Duarte. Cláudio Duarte é bem conhecido hoje aí nas redes sociais, e ele faz toda a pregação dele se valendo de humor. Ele conta casos do dia a dia, mas de uma forma engraçada, que condiz com a realidade das pessoas, mas ele fala de uma forma engraçada, uma voz engraçada. Então, se você não tem essa voz engraçada, essa figura engraçada, é preciso tomar cuidado ao imprimir humor ou contar piadas durante a sua apresentação. Não é proibido, desde que aquele humor colocado tem a ver com o contexto, tem a ver com aquilo que você está falando. Evidentemente, você está utilizando aquilo apenas para ilustrar, talvez, a sua fala. Então, usar o humor nesse momento é interessante, desde que você saiba utilizar o humor. E contar piadas é extremamente perigoso. Contar piadas não é para qualquer pessoa, aquilo que nós falávamos, então, no início. Seja você mesmo, respeite as suas próprias características. Se você é uma pessoa engraçada, gosta de contar piadas, você pode encontrar uma piada que tenha a ver com o conteúdo daquilo que você está, evidentemente, apresentando. Fora isso, não se deve utilizar. Quando nós falamos sobre ter uma ótima performance, ou seja, uma apresentação que seja impactante, no bom sentido da palavra, que as pessoas tenham de fato entendido, compreendido, tenham recebido alguma informação que tenha relevância. Quando se fala da performance, olha, veja do que eu falei da voz. A voz é a sua ferramenta, você é a voz. Nós revelamos muito mais da nossa personalidade quando nós abrimos a boca e começamos a falar. É nesse momento que nós apresentamos a nossa verdadeira personalidade. Por isso que a voz e aquilo que você fala são condições sine qua non para que você tenha uma excelente performance. Falei das pausas, falei da dicção, das inflexões. A gente vai ver isso na segunda parte aqui, que nós vamos fazer
alguns exercícios sobre isso. A eliminação do eu branco, já falei, a única forma de fazer isso é não decorar, não decore aquilo que você vai falar, não deixe de fazer pequenas anotações, até para você não perder o foco e não esquecer de detalhes importantes dentro daquilo que você se propôs a falar. Essas anotações são importantes, é só assim que a gente vai eliminar o branco. Ao mesmo tempo, fazer prospecção de vocabulários por meio da leitura. Leitura é tudo. Pessoa que não lê terá dificuldades para se expressar. Terá erros ao se expressar, erros gramaticais. Ela não terá, provavelmente, uma facilidade de expressar aquilo que está pensando. Então é muito importante a leitura. Não adianta a gente arrumar desculpas, não tem jeito. Usar microfone, só ratificando, utilize o microfone em ambientes que você percebe que é uma dificuldade das pessoas ouvirem a tua voz em todo o ambiente. Tenha essa preocupação de que a sua voz chegue de maneira confortável a toda a plateia. Isso tudo, mais uma vez, vou bater nessa mesma tecla. Tudo isso é capacidade de perceber. Se não percebe, então não tem como melhorar. E é isso. Humor, as piadas, já deixei bem claro que o humor você só deve utilizar quando você estiver dominando bem o assunto, né, e ter também esse insight de perceber uma situação que você pode trazer, uma situação engraçada que você pode trazer na sua fala, né, para que a pessoa possa talvez compreender melhor a sua mensagem. E piadas, tem que se tomar muito cuidado com piadas. As piadas, elas precisam ter alguma coisa a ver com aquilo que você, com o assunto em questão, e ao mesmo tempo, se você não é bom para contar piadas, evite contá-las. Você vai ganhar muito mais não contando do que se arriscando a contar uma piada e não ter da plateia o riso. Quando se conta uma piada, o que você espera? Que haja uma reação imediata da plateia. Agora, se ninguém sorrir, se ninguém achar graça, isso imediatamente vai te desmontar. Eu falava na primeira aula, eu falava sobre a questão do medo. O que é que nos põe medo? Os olhares. Se você não tiver as pessoas olhando para você, conectadas com você, se elas estiverem distraídas, ou se elas tiverem uma fisionomia mais sisuda, isso te põe medo. Você imagina diante de uma plateia que não sorri, e inclusive quando você conta uma piada, é óbvio que isso vai acabar com você. Por isso, cuidado ao contar piadas. Às vezes eu fico pensando se estou sendo claro o suficiente. Olha, gente, basicamente é isso. Ah, mas e a postura? É evidente. A postura, a maneira com a qual você se movimenta. Quando você está falando, você não deve ficar estático. É óbvio que aqui eu fico um pouco preso por conta da câmera. Você vê que quando eu vou lá tomar água, eu saio fora da câmera. Mas um ambiente que não está sendo filmado nem nada, você pode se movimentar quanto quiser. Não demasiado, né? Que eu me lembro de uma pessoa que fazia palestras, ele ficava assim, ó. Ele andava aqui o tempo todo falando assim, e nessa velocidade aqui. Ele falava desse jeito o tempo todo. Então o que acontecia? Incomodava a plateia, ele não parava de andar para lá e para cá. Então, movimentos excessivos também não é bom. É isso que eu estou fazendo aqui. Vez ou outra eu me movimento, ou eu venho um pouco mais perto da plateia, ou eu me distancio um pouco mais. Às vezes eu me dirijo um pouco mais para esse lado, outras vezes eu me dirijo um pouco mais para esse lado. Alguma movimentação é importante. A postura, a roupa que você está usando não deve nem ser muito chamativa e também não pode ser uma roupa totalmente fora do contexto daquilo que você está fazendo, do teu público. Então respeita o público. Como é que eu demonstro esse respeito? Não utilizando palavras de baixo calão, não falando palavrões, me vestindo de forma adequada, e me posicionando como alguém que está tranquilo enquanto fala. Isso faz parte também da performance? Sim, eu falei da voz, da consciência da voz,
Falei para você ser você mesmo, você mesma. Falei sobre a questão das pausas, da dicção, do uso do microfone, não é? Para ter uma boa performance, eu tenho que ter todo esse conjunto. Preocupação com a minha postura aqui, preocupação com a minha voz, cuidado para que todas as pessoas me escutem perfeitamente, ter domínio do assunto para não ter brancos, ok? Se o ambiente é um ambiente com excesso de ressonância, eu tenho que falar mais devagar, porque a voz vai bater lá, vai voltar, vai bater, vai voltar, vai bater, vai voltar. Se eu falar muito depressa ou com um volume extremamente alto, eu vou piorar a situação da ressonância. E aí ninguém vai entender coisa nenhuma. Tudo isso faz parte de uma boa performance. Agora, depois disso tudo, é óbvio que o seu assunto precisa ser relevante. Quando eu falo de você ter um discurso conveniente, qual é a relevância daquele assunto para a sua plateia. Se o que eu estou trazendo não interessa a ninguém, eu não vou causar nenhum impacto positivo e nunca, aos olhos da plateia, eu terei uma boa performance, exatamente porque estou trazendo algo que é desinteressante. Por isso que, para se ter uma ótima performance, é necessário domínio do tema, movimentações para não ficar totalmente estático, controle da sua voz, o uso correto do microfone. Tudo isso é que vai permitir que você tenha uma ótima performance. Seria mais fácil sentado ou de pé? O que você acha? Acho que de pé. Você acha de pé mais fácil? E vai acontecer, na aula de locução, nós vamos ficar todos sentados, inclusive eu. Mas olha, qual é a postura enquanto você está sentado? Eu posso cruzar as pernas aqui enquanto eu falo. Mas se eu estou dando uma aula, eu devo ficar com a perna cruzada assim? Se for uma entrevista, por exemplo, eu posso fazer assim sem nenhum problema. Se for uma aula, eu me sento aqui. O que vai acontecer? Eu vou gesticular do mesmo jeito. Nessa cadeira aqui, eu tenho o apoio aqui do meu braço, mas eu vou gesticular. Eu vou segurar o microfone numa das mãos e vou gesticular aqui normalmente. Olha. O que poderia mudar? No meu caso, obviamente, sentado, eu me sinto mais confortável, mais tranquilo, porque eu não tenho exatamente a preocupação de ficar me movimentando. Não é? Mas a sua postura deve ser isso aqui. Ó. Deixa eu virar um pouquinho de lado aqui. O que muda? Sentado de uma forma que seja coerente, né? Vez ou outra eu posso sim cruzar as pernas assim, eu posso cruzar as pernas assim, ó, e continuo. Vou sentir a necessidade de gesticular, porque o lance dos gestos, ele não é uma imposição minha, o Jota diz que tem que gesticular. Eu já expliquei isso aqui. Nós gesticulamos naturalmente. Então, se eu tenho que ser o mais natural possível, vai ser normal que eu gesticule enquanto estou falando. Então isso aqui não é uma exigência minha. O que eu digo é que o orador de uma forma geral, ele tem que se sentir à vontade. E a gente vai perceber se ele está à vontade com os gestos dele. E utilizar as mãos enquanto fala é natural nas pessoas. Aquilo que eu disse, a partir do curso de oratória, você passa a ter uma visão mais crítica de tudo, você passa a prestar atenção, não é isso? Sim. Então, o que vai acontecer? O Jota disse que é necessário, por exemplo, ter um ninho dos gestos. O que eu quis dizer com o ninho dos gestos? Eu quis dizer que é uma posição que te traz mais segurança, maior conforto. Você se sente mais confortável quando você sabe como as suas mãos devem estar enquanto você está falando diante de um público. Então, por isso, nós intitulamos de ninho dos gestos, porque é um ambiente ou uma posição que te traz um certo conforto. Mas isso é natural nas pessoas.
trabalhar com as mãos, gesticulando, é natural. Então, quanto mais à vontade você estiver, maior será a sua naturalidade ao falar. Então, o que tem de diferença aqui? Simplesmente sentado aqui, mas eu vou continuar tendo um discurso do mesmo jeito, com a mesma didática, com a mesma sequência lógica, preocupado com a minha voz, se ela está saindo perfeitamente lá, se todo mundo está escutando. Eu desenvolvi um senso crítico com relação à voz pelo fato de ser locutor de rádio. Então eu me obrigo e me obrigava a ter uma dicção melhor, a ter uma inflexão melhor. Isso já fazia parte do meu trabalho diário, né? Eu fui locutor, chamado locutor padrão, ou locutor comercial. Então eu gravava muitos comerciais, etc. Então isso me obrigava a escutar. Muitas vezes eu repetia as gravações. Não tinha ficado legal, não é essa ênfase que eu queria dar. Então eu gravava de novo. E assim fui fazendo ao longo de 40 anos. Então é muito tempo que você vai fazendo, você vai pegando, vai dominando. Então é isso aí, não tem dificuldade. Sentado ou de pé, é a mesma coisa. Estou aqui sentado, normal, falando com naturalidade. Aí se eu tiver que me levantar, é a mesma coisa, né? Quando eu me levanto, então eu sei que não devo ficar totalmente estático. Então, onde eu vou me movimentar, para lá ou para cá. A aproximação com o público é importantíssima, e muito importante, porque quando você chega perto da pessoa e olha para os olhos da pessoa, você cria essa conexão, e a pessoa sente que você está dando atenção a ela. Você está demonstrando a preocupação para que ela compreenda a sua mensagem. Isso faz com que ela se comprometa também. Da mesma forma que eu expresso esse comprometimento com a minha plateia, essa preocupação de me aproximar, eu quero me aproximar para que a pessoa sinta que eu estou notando a presença dela. É diferente de uma pessoa que fala sem olhar nos olhos das pessoas, ou seja, não cria essa conexão. Então aquela pessoa ela não se sente prestigiada ou contemplada por aquele orador. Por isso que a gente chega e olha nos olhos da pessoa para perceber se ela está entendendo, se ela está conectada. Aí eu vou para outra pessoa sentada ali, para outra pessoa sentada ali, eu me afasto, né? Vez ou outra eu volto, eu caminho pela sala, tudo isso estando de pé. Eu estou fazendo isso. Agora, se estiver sentado, aquele exemplo que eu dei aqui. O fato de estar sentado não tira de você a responsabilidade de ser bem compreendido, de que a sua mensagem chegue de forma clara a todas as pessoas, né? Tudo isso faz parte da oratória. Agora, quanto ao conteúdo, é o que nós vamos fazer nas próximas aulas. Nós vamos desenvolver um discurso. Desenvolver o discurso. Cada aluno escolheu um tema. Em cima desse tema, nós vamos desenvolver o tópico frasal, vamos ampliar o tópico frasal, que é o discurso propriamente, e aí o conteúdo é obviamente com o orador. Essas posturas todas que foram apresentadas aqui, elas são essenciais para que você tenha uma boa performance durante as suas apresentações. A pessoa tem que sentir que você está seguro, à vontade, confiante, conectado com a plateia, se aproximando, olhando nos olhos. Isso é que vai fazer a sua performance uma performance melhor. Eu disponibilizei 3 super aulas na plataforma Hotmart só para você. Conteúdo completo, com todas as dicas, com todo o método, para que você seja um orador acima da média, um orador melhor que a maioria, com muito mais carisma e com muito mais capacidade de convencer. Ao adquirir essas 3 super aulas, você ganha o tutorial de discursos e apresentações. Esse guia é fundamental para que você acerte na estratégia
estratégia. Ele está disponível ao adquirir as 3 superaulas de oratória e argumentação. Você vai receber também o e-book Comunicador Acima da Média, que é um complemento das aulas. É para que você se torne ainda mais persuasivo. E agora a cereja do bolo. Ao adquirir as 3 superaulas de oratória e argumentação, você adquire também o direito a mentorias comigo pelo WhatsApp. Assim eu terei condições de avaliar as suas apresentações, orientar naquilo que for necessário e a gente vai trocando ideias. O link está na descrição desse vídeo.